Se você está assistindo esse vídeo, significa que nesse exato momento eu tô nas Filipinas, morando nas Filipinas. Mas como assim, Arthur, do nada você nas Filipinas? Pois é, acompanha esse vídeo que eu vou te falar tudo sobre essa loucura que aconteceu na minha vida. Se você não me conhece, eu sou o Arthur Taveira, estudante de Publicidade e Propaganda na UFMG. Como eu falei, se vocês estão assistindo é porque eu já tô nas Filipinas. Vou comentar com vocês sobre, como assim, Filipinas, do outro lado do mundo. Sim, do outro lado do mundo. Peguei horas de avião, tô falando, né? Não peguei ainda, mas enfim, na hora que vocês estiverem assistindo, eu vou ter pegado horas de avião, mais ou menos umas 40 horas de avião, e já vou estar lá. Do outro lado. Não 40 horas de avião, né? Contando com as conexões. Desde criança, eu sempre tive muita vontade de fazer intercâmbio. E por muito tempo esse sonho ficou guardado numa gaveta porque, enfim, a vida foi acontecendo, tudo mais, coisas foram impossibilitando essa realização. Mas depois que eu entrei na UFMG, ela abriu caminhos, abriu portas para que esse sonho pudesse se concretizar. E é isso que está acontecendo agora, graças ao UFMG, à DRI, né? Eu consegui, eu apliquei lá, depois eu vou gravar um outro vídeo explicando todo esse processo para vocês de inscrição no edital do UFMG, enfim. Mas hoje é mais comentar sobre minhas expectativas, sobre o que eu tô achando disso tudo, que loucura foi essa, enfim, de onde que saiu essa ideia. Tá, mas primeiro eu vou falar para vocês por que as Filipinas. Pra falar a verdade, as Filipinas, assim, nunca tinha passado na minha cabeça, porque eu não conhecia muito sobre o país, nunca tinha visto muita coisa de lá. Eu tinha mais costume de consumir coisas da Coreia, do Japão, da China, ou então até da Tailândia, mas as Filipinas eu nunca tinha visto muita coisa. Mas eu sempre tive essa vontade de ir pra Ásia, de ir pro outro lado do mundo, de conhecer uma cultura diferente, de ver coisas novas. E aí o que aconteceu foi que, quando eu entrei para fazer o edital da UFMG de intercâmbio, eu tinha feito aquela prova de Cambridge, a prova de proficiência em inglês, e o único país da Ásia que aceitava a prova de Cambridge era as Filipinas. Também tinha a Coreia do Sul, lá não lembro se tinha outro país além da Coreia do Sul, mas Coreia do Sul aceitava TOEFL e eu não tinha TOEFL, eu tinha Cambridge, né? E aí eu me inscrevi e coloquei as Filipinas como primeiro lugar na minha lista de 10 opções, e eu passei na minha primeira opção e eu fiquei muito feliz por isso, né? Porque era o único país da Ásia, os outros eram na Europa. Também ia gostar de ir, mas eu queria muito, muito mesmo ir para a Ásia. E eu tinha essa vontade de ir para a Ásia porque é uma questão muito cultural, assim, é tudo muito diferente. Tudo bem que as Filipinas é um país primo do Brasil, o pessoal até brinca, né, que as Filipinas e o Brasil são primos, mas de qualquer forma, assim, mesmo essa proximidade da cultura em algumas coisas, eu acho que tem muitas influências que eles têm lá que a gente não tem, né? Por essa questão mesmo do país, né? Ser um país asiático, do outro lado do mundo, tem a bagagem deles é muito diferente. Por exemplo, no Brasil a gente tem, além dessa colonização europeia, a gente tem muita influência da África e dos povos originários, né, dos indígenas. E lá também é a mesma coisa, eles vão ter influências diferentes. Então eu tinha muita vontade de conhecer essa cultura um pouco distante da nossa, assim. É claro que quando eu descobri que eu iria para as Filipinas, eu pensei, ok, não vai ser tão diferente quanto eu imaginava, mas mesmo assim vai ser bastante diferente daquilo que eu tô acostumado e que eu vivo no meu dia a dia, né? É literalmente do outro lado do mundo, então não tem como as coisas serem tão iguais assim quanto parece. Mas, de qualquer forma, mesmo sendo um país inesperado, que eu não tinha muito contato, eu gostei muito do fato de ser nas Filipinas. É claro que quando apareceu lá, né, que eu passei e tudo mais, eu fui fazer uma pesquisa enorme sobre o país, porque eu não sabia muita coisa. Eu sabia aquele estereótipo, né, das ilhas paradisíacas e tudo mais, mas das vivências do país em si, da cultura e das pessoas, assim, de como funcionam as cidades e tudo mais, eu não conhecia. E aí eu fui pesquisar e vou confessar que eu fiquei muito satisfeito pelo que eu vi, assim. Primeiro que é um país que tem uma língua própria, mas eles também falam inglês, então eu vi que praticamente 100% da população fala inglês, porque o país foi ocupado pelos Estados Unidos durante um tempo e isso fez com que, né, todo mundo falasse inglês. É claro, eu vi também que chegando lá, eu vou aprender
a língua local deles, mas que isso não vai me atrapalhar na comunicação. Se eu só falar inglês, vai ser ótimo, mas, ao mesmo tempo, se eu falar a língua local, eu vou poder me aprofundar nas relações com as pessoas de lá. Mas o fato de eu não falar a língua local não vai me atrapalhar. Então isso foi uma coisa positiva, né? Porque eu falo inglês, então assim, eu não vou chegar lá e ficar totalmente perdido nas coisas que estão acontecendo. As aulas serão em inglês, então eu vou poder entender também. Porque já aconteceu de virem intercambistas aqui para o UFMG e eles não falarem português. Então assim, eles ficavam lá na sala de aula sem entender nada que estava acontecendo. É claro que eu acredito que durante as aulas os professores devem falar uma coisa ou outra no idioma local, mas pelo menos lá no processo estava escrito que as aulas eram em inglês, então isso já vai me ajudar bastante. Outro quesito também que eu achei, assim, maravilhoso é em relação ao custo de vida. Eu vi que o custo de vida das Filipinas e do Brasil é muito parecido, então, mesmo convertendo a moeda, né, não vai ficar muito pesado para mim. É claro que questão de passeios que eu quiser fazer, experiências que eu tiver lá, e as passagens também, todo esse processo fica caro, mas no dia a dia não vai ficar tão caro como se eu fosse para a Europa, por exemplo, porque na Europa é tudo em euro, né? Então, assim, é tudo vezes 5, e eu vi que lá nas Filipinas não. Lá nas Filipinas, apesar da moeda deles ser, tipo, sei lá, 200 pesos um prato de comida, isso dá mais ou menos uns 20 reais, o que é o preço normal aqui do Brasil. Então é super tranquilo. Como a UFMG também tem essa parceria com a universidade lá, eu não vou precisar pagar as taxas da universidade, então que ajuda bastante. E também a moradia é bem barata, assim. O preço da moradia que eu vou pagar em 5 meses lá ficou quase o preço que eu pago em um mês aqui no Brasil. Tudo bem que eu vi que lá aluguel é muito caro, só que como tem essa parceria com a UFMG, então acaba que eu vou pro dormitório da universidade, o que pra mim fica super tranquilo, assim, financeiramente falando. Aí as despesas que eu vou ter mais é com comida, dia a dia, assim, né? Lavanderia, porque, né, tem que lavar as roupas. E passeios que eu quiser fazer, transporte, essas coisas, mas de resto, assim, eu achei que ficou bem tranquilo, não vai ser uma coisa que vai, acredito eu, pesar tanto nesse sentido quanto se fosse para um país da Europa, por exemplo. Como eu já falei também, a cultura deles é bem parecida, é um país cristão, então, querendo ou não, a religião tem muita influência, né, na cultura do país. Eu acho que por ser um país com a cultura um pouco parecida nesse sentido, eu não vou ter um choque cultural tão grande. Talvez, assim, no dia a dia, uma coisa ou outra, né, com certeza, eu vou ter um certo choque cultural, mas não vai ser aquele baque imediato. Então, em relação a isso, eu tô indo um pouco mais tranquilo, assim, porque, igual eu falei, eu também gostaria de ir para outros países que têm a cultura totalmente diferente, mas eu acho que para você ficar 5 meses em um país, assim, talvez você passe mais perrengues nessa questão cultural, e como é um país primo nosso, eu acho que eu vou conseguir lidar tranquilamente. Não que se fosse um país totalmente diferente eu não conseguiria, mas isso facilita as coisas pra gente, né? A cultura ser relativamente parecida. Outra coisa também que eu gostei muito foi a universidade. Eu tô indo para a Universidade das Filipinas, que é a principal do país, e eu simplesmente estou apaixonado na universidade. A estrutura dela é muito boa, eu tava vendo, né? O campus é enorme, ela fica na cidade ao lado da capital, na região metropolitana de Manila. É uma região boa, eu vou morar dentro da universidade mesmo, né? Porque o dormitório fica dentro da universidade. Pelo que eu vi, é seguro, é tranquilo. A universidade, a estrutura dela é muito boa. Todo o processo que tá acontecendo, né, para eu conseguir o intercâmbio, o contato com as pessoas de lá, tá sendo muito tranquilo, assim, elas estão sendo muito receptivas. Então, isso é uma coisa que ajuda bastante. A única coisa que tá dificultando nesse contato são as 11 horas de diferença de fuso. Então, geralmente, quando aqui 8 horas da noite, lá é 7 da manhã, alguma coisa assim. Então, esse contato às vezes é um pouco difícil, porque geralmente eles mandam as coisas de madrugada, na hora que eu tô dormindo, e aí eu só consigo responder ou muito tarde da noite ou muito cedo, porque senão a gente não consegue ter esse contato rápido. E aí eu tenho que ficar atento a isso, né? Mas isso é por enquanto eu tô aqui, porque depois, quando eu chegar lá, aí vai ser assim, mas pra ter contato com as pessoas daqui, né, com minha família, com os meus amigos. E também a questão do curso de comunicação lá é muito diferente. Parece, não tenho certeza, né, mas parece que os cursos lá são mais voltados para a prática. Por quê?
Aqui na UFMG a gente estuda muito comunicação como teoria. Lá eles têm um curso específico para comunicação, pesquisa em comunicação. E aqui eu acho que se fosse colocar no modelo de lá, o meu curso seria pesquisa em comunicação com algumas matérias mais práticas assim, mas pelo que eu vi chegando lá, eu vou ter oportunidade de fazer muitas matérias diferentes, assim, do que eu tô acostumado. Peguei 4 matérias, 3 de comunicação e uma que é o idioma falado lá, filipino. Foi a quantidade de matérias que eles recomendaram, né, pra ficar uma carga horária tranquila, pra eu conseguir cumprir direito. Tipo, eu tô no final do semestre, né, então, assim, tá muito puxado o FMG. E aí, às vezes, talvez eu não tô conseguindo ter tempo demais para me animar tanto, porque eu tenho tanta coisa da UFMG para fazer, que eu não tô conseguindo pensar lá no intercâmbio. Mas quando eu realmente paro pra pensar, igual eu tô falando aqui com vocês, nossa, eu fico, tipo assim, extasiado. Eu também tinha a opção de escolher entre 2 campos. O campus de Baguio, que é um campus que fica mais no interior do país, e o campus Diliman, que fica nessa cidade, né, ao lado da capital. E aí, inicialmente eu queria ir para Baguio, porque é uma cidade menor, e na minha cabeça, assim, se é uma cidade menor, eu vou conseguir viver menos, eu vou conseguir viver mais da cultura, porque eu acho que quando é uma capital, uma cidade grande, você acaba que é muito globalizada, né? Tem muita influência de fora, e no interior, acredito eu que tem menos essa influência. Só que eu mandei mensagem pro pessoal lá e eles falaram, olha, a gente recomenda você vir pro campus principal, porque é o campus que a gente já tem mais costume de aceitar os alunos internacionais, e o seu curso de comunicação também, ele é muito mais forte no campus Diliman, que é o que eu tô indo. Então, acabou que eu vou ficar na cidade grande mesmo. Isso me deu, assim, um certo susto, porque é uma cidade no porte de São Paulo, assim, é uma cidade muito grande. Eu moro em Belo Horizonte, que é uma roça grande, né, tipo, a maior cidade que eu já morei. Então, assim, isso tá me dando um pouquinho de susto, porque a cidade lá vai ser muito grande, não sei se eu tô acostumado, mas como eu falei, a região que eu vou morar é uma região mais tranquila. E eu tô com muitas expectativas para essa minha ida, porque, primeiro, vai ser uma mudança de país. Tudo bem que é temporário, né? São 5 meses, mas assim, eu nunca morei fora do meu estado, sabe? Mudar de país. E de um país, literalmente, do outro lado do globo, isso tá me deixando, assim... E eu tô com uma expectativa muito grande. Eu acho que eu vou gostar muito, eu acho que eu vou tentar viver ao máximo essa experiência, porque, assim, vai ser uma experiência única na minha vida. Eu não sei se no futuro eu vou ter a oportunidade de morar fora de novo. Então, assim, eu agarrei essa oportunidade e tô fazendo, assim, dos limões uma limonada e vou tentar aproveitar ao máximo essa oportunidade. Também quero conhecer muita gente nova. Eu já vi que as pessoas das Filipinas são pessoas muito acolhedoras, como brasileiro mesmo, então assim, isso já me deixou com um quentinho no coração. Eu vi vários vídeos de pessoas, de brasileiros e pessoas de outros países também, que foram para as Filipinas, tanto a viagem quanto para morar, e o que eles falaram é que as Filipinas têm um povo muito acolhedor, então isso também tá me deixando com certo conforto, assim, porque... eu sou muito expansivo, então talvez se eu chegasse num lugar que as pessoas fossem muito fechadas, talvez eu não me adaptaria tão bem. E aí, com esse acolhimento das pessoas, eu acho que eu vou me sentir mais confortável logo de início, assim, pra já aproveitar, né, a cultura, assim, e o lugar desde o início, pra não precisar de ter uma adaptação tão difícil. Eu acho que quanto mais fácil for essa adaptação logo no início, melhor eu vou conseguir aproveitar todos esses 5 meses, porque também são 5 meses que vão passar muito rápido, eu tenho certeza. Quero aproveitar também para passear muito. A região que eu tô indo morar não é uma região tão turística, porque fica na ilha de Luzon, que é a ilha principal, né, que tem a capital, só que as outras ilhas que são mais conhecidas por serem aquelas ilhas paradisíacas e lindas e tudo mais. Outro fator que eu esqueci de comentar, né? Apesar de ser muito grande, eu tô indo morar numa ilha. Isso pra mim é um pouco estranho. Ah, Arthur, mas todo continente é uma ilha. Sim, mas proporcionalmente é estranho, sabe? Eu parar pra pensar assim. Eu acho que chegar lá eu não vou ter tanta essa perspectiva, né? Porque, igual eu falei, é muito grande. Mas quando você olha no mapa é um pouco estranho, assim, você... no meio do oceano, assim, e não tem tanta terra em volta, sabe? É loucura da minha cabeça. Eu acho que chegar lá não vai ter... eu nem vou perceber isso. Mas, enfim.
novidade pra mim, né? Eu já vi vários locais lá que eu quero conhecer, cidades, tem alguns passeios que dá pra fazer, assim, de bate e volta de um dia, sabe? Ir pra outras ilhas ficaria muito caro, né? Financeiramente ia pesar muito, mas é claro que se tiver oportunidade eu vou também, né, gente? Eu não vou excluir, eu quero fazer o máximo de coisas. Outra expectativa que eu tô também é estudar a comunicação de uma forma diferente, porque aqui na UFMG a gente estuda muito a partir da visão de autores americanos, autores europeus e autores latino-americanos. E eu tô com essa expectativa de chegar lá, a gente ter uma influência maior de autores locais mesmo, assim, mesmo que sejam de outros países, não exatamente das Filipinas, mas que sejam autores da Ásia. E eu acredito que a Ásia tem um pouco disso, que eles valorizam muito eles mesmos, sem ficar valorizando tanto essas pessoas de fora. Igual eu falei, como eles sofreram muita influência dos Estados Unidos e da Espanha, eu não sei se eles vão ter essa influência tão forte, né, de pegar os autores desses países, mas eu espero poder conhecer um tipo de estudo, sei lá, metodologias, forma de ver o mundo um pouco de diferente na hora de estudar comunicação. E eu acho, assim, que eles vão trazer uma parte mais prática, até porque as matérias que eu peguei também têm esse cunho mais prático da comunicação, e são matérias que a gente não teve aqui. Mas enfim, eu tô com essa expectativa também de aprender uma forma de estudar comunicação um pouco diferente daquilo que eu já tô habituado. Não que não seja boa a forma que a gente estuda aqui, mas eu gosto do novo, gosto do diferente, e isso me deixa um pouquinho curioso. E aí eu também, eu tô indo com várias metas para esse intercâmbio, porque eu acho que quando a gente vai para uma experiência dessa, você não tá indo à toa. Eu não tô indo para um intercâmbio só porque eu queria estudar num lugar diferente. Eu tô indo para o intercâmbio porque eu acho que vai ser uma oportunidade de aprender mais, sabe? De crescer na carreira, de crescer nos meus estudos, de ter uma amplitude maior, assim, de visão de mundo. Eu tenho algumas metas para esse intercâmbio porque, igual eu falei, eu quero aproveitar ao máximo. Quando eu entrei na UFMG, eu pensei, tudo que der para eu fazer, eu quero fazer para eu aproveitar ao máximo essa oportunidade. E é a mesma coisa desse intercâmbio. Tudo que eu puder fazer, eu quero fazer para eu aproveitar ao máximo essa oportunidade. E a primeira coisa que eu acho, assim, que eu tô com uma expectativa, que é uma das minhas metas, é melhorar meu inglês, aprofundar meu inglês. Tudo bem que, assim, eu estudo inglês desde os 10 anos de idade, eu acho. Agora eu já vou fazer 22 mês que vem. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu já vou ter 22, né? Apesar de ter muito tempo estudando inglês, eu não tive essa prática do dia a dia ainda. E eu acho que vai ser uma oportunidade, assim, extremamente importante de eu destravar até um pouco minha língua, porque eu acho que eu tenho uma língua travada, às vezes, falando inglês ainda. Vou poder me aprofundar mais, por exemplo, na leitura, pensar mais em inglês, porque querendo ou não, no dia a dia, sim, você tá no Brasil, você tá conversando em inglês, mas você tá pensando em português. Eu acho que quando você tá 100% vivendo naquele idioma, você começa a pensar mais naquele idioma também. Então eu acho que vai ser muito importante. Também tô com uma expectativa de voltar lá com uma visão de mundo totalmente diferente, porque eu acho que aqui no Brasil eu tenho uma visão de mundo e quando a gente chegar lá, por toda a questão do país, assim, diferença de cultura, as desigualdades do país que podem ser diferentes das desigualdades aqui, que eu sei que existem também, perspectivas de vida, opiniões e formas de agir e hábitos, costumes, porque por mais que eu ache que eu sou uma pessoa bem, assim, aberto ao novo, eu acho que às vezes eu ainda fico muito preso a manias minhas que às vezes eu nem percebo, assim, e são coisas bem culturais. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade ótima de dar uma destravada e de ampliar mais essa visão de mundo, assim, porque uma coisa é você ver num canal no YouTube, mas outra coisa é você vivenciar aquilo, né? E assim, eu também quero aproveitar para fazer um networking, né? Talvez me trazer oportunidades profissionais, talvez nem tanto no sentido de fazer, de ter oportunidades profissionais lá, mas aqui mesmo, tipo, o intercâmbio com certeza ele vai me trazer um certo retorno profissional de um reconhecimento, né, assim, se eu mostrar que eu fui para o intercâmbio, na hora que a pessoa, que o recrutador estiver vendo minha ficha, ele vai ver, nossa, morou tantos meses no país, então provavelmente o inglês dele é bom, então ele tem provavelmente várias soft skills, porque ele deve ter desenvolvido durante o intercâmbio, então esse crescimento profissional é uma coisa que eu também acho que vai me ajudar, assim, esse tempo que eu vou estar lá. Uma coisa que eu também quero muito fazer, até como uma forma de compartilhar com minha família, com os meus amigos, mas também como uma forma de guardar, assim, pra
Pra quando eu tiver mais velho, eu poder assistir de novo e relembrar esse momento, é gravar. Eu até voltei com um canal no YouTube com o objetivo de reportar essa minha viagem e de mostrar como que vai ser as coisas lá. Eu quero muito poder gravar bastante pra vocês, assim, pra vocês poderem acompanhar mesmo como que tá sendo o meu dia a dia, como que tá sendo essa experiência. É um país diferente, é um país que o brasileiro, apesar de ter esse meme, né, que nós somos primos, é um país que eu acredito que a gente ainda não conhece muito, então eu também quero ter essa oportunidade de mostrar um pouco mais do país, da vivência do dia a dia, que é uma coisa que a gente não conhece tanto, assim, pelo menos eu particularmente não conhecia tanto. E outra coisa, quero representar muito bem a UFMG e o Brasil como um todo, né? A UFMG, porque quando a gente vai de intercâmbio para outra universidade, o pessoal da UFMG fala, olha, vocês têm que ter uma atitude boa, porque cada aluno que vai de intercâmbio para uma universidade está representando a universidade naquele país. Então, assim, eu quero ter uma postura bem legal para que as portas continuem abertas para os próximos alunos e as próximas negociações que a UFMG forem fazer, até porque se eu chegar lá e fazer merda, pode acontecer de cancelarem a parceria, né, de universidades. Isso já aconteceu com outros alunos que foram responsáveis. Então, assim, eu quero ser o mais legal possível e representar a UFMG da melhor forma possível. E também o Brasil levar um pouco da nossa cultura. E ser eu mesmo, assim, mas com toda essa bagagem cultural que eu tenho do Brasil. E poder apresentar um pouco da minha cultura para eles, para as pessoas que eu estiver convivendo. Eu acredito que vai ser bastante enriquecedor, vai ser muito legal ter essa oportunidade de troca. Mas nem só de expectativas e metas vive um homem, porque eu também tô com algumas preocupações, mas assim, coisas que podem... coisas que acontecem normalmente, mas as preocupações são no sentido de, tipo, eu tô curioso pra saber como que vai ser isso, não, tipo, com medo de dar errado, sabe, mas só curioso nesse sentido. A primeira coisa é em relação à distância, por quê? Ao todo, eu vou ter que pegar 6 aviões, 3 para ir e 3 para voltar. E nisso tem os horários dos aviões, o tempo de voo. Eu vou de econômica, né? Não tem dinheiro para ficar pagando classe A. Então, assim, como que vai ser viajar 15 horas sentado numa poltrona? Tudo bem que eu vou de Emirates, né? Graças a Deus. Era a passagem que tinha, que dava pra eu ir. Mas, nossa, na hora que eu vi, eu me achei muito chique. Não tô fingindo costume, porque Emirates, realmente, eu vejo muito canal no YouTube, né? De viagem. E sempre quando viajavam de Emirates, o pessoal falava muito bem. Então, eu tô com essa expectativa. Só que também tem questão de migração, tem questão de horário dos aviões. Se um avião atrasa, é perigoso você perder o outro. Então, assim... vai dar tudo certo, eu não quero ficar pensando nessas coisas, mas querendo ou não, é uma coisa que preocupa a gente. Outra coisa que eu também tô um pouco receado, assim, é em relação ao idioma local deles, que é o Tagalog, filipino, enfim. Por quê? Por mais que todo mundo fale inglês, eu já vi que as relações se aprofundam quando você consegue falar no idioma local deles. E minha questão é que eu não tô tendo tempo para estudar o idioma agora, nesse final de semestre. Eu vou tentar nos 20 dias que eu vou ter de férias, porque ele vai ser literalmente só 20 dias que eu vou ter de férias, de quando eu for pra minha cidade até o dia que eu viajar, né? Eu vou ter mais ou menos 20 dias. Então, assim, nesses 20 dias eu vou tentar pegar pelo menos o início. Tudo bem que lá eu vou ter aulas do idioma deles, mas seria bom eu já conseguir... desde agora já consegui manjar algumas coisas assim. A minha sorte é que eles tiveram influência da Espanha, então muitas palavras deles são espanhol. Por exemplo, os números eu acho que é em espanhol, aí eu sei que tem pero, que é mas, que é a mesma palavra. Então, assim, tem várias palavras que são facilmente reconhecíveis, mas não é tudo, né? Mas é uma coisa ou outra, assim, que já facilita pro meu lado. Outra coisa que tá me preocupando um pouco é essa relação de choques culturais. É claro que eu acho que não vai ser tão forte assim, porque, igual eu falei, eles foram influenciados tanto pela Espanha quanto pelos Estados Unidos, mas de qualquer forma vai ter um choque cultural assim, e eu tô com medo eu ser inadequado, talvez uma coisa que seja comum no Brasil lá seja totalmente errada, ou então é mais nesse sentido, sabe, de eu fazer alguma coisa que culturalmente pra eles não é tão legal e eu passar como mal educado, ou enfim, mas é uma coisa de choque cultural que não dá pra gente evitar, né, a gente só vai saber se acontecer, então assim, mas eu espero que
esse tipo de coisa não aconteça. Tem uma questão também, que é se eu vou fazer amizades. Eu acredito que sim, porque eu sou bem extrovertido, gosto de comunicar e tudo mais, mas a gente fica com medinho, assim, a gente como pessoa de fora, sabe, fica com medo, será que eu vou conseguir? Aqui na UFMG tem um sistema de apadrinhamento, né, que quando chega um intercambista, tem algumas pessoas para auxiliar ele, fazer amizade, chamar para sair, apresentar o país. Eu estou torcendo para chegar nas Filipinas, ter isso. Até agora, falta 1 mês e meio mais ou menos para eu viajar, até agora não falaram nada, eu não sei se eu vou ter um padrinho ou uma madrinha nesse sentido, mas eu espero que sim, porque isso facilitaria tanto minha vida. Tipo, nesse quesito de ter alguém já pra... Quando eu chegar lá, eu já ter com quem conversar, com quem pra falar assim, esse restaurante é bom, esse não é... Porque eu vou ter que comer fora, né? Lá não tem... Eu acho que lá não tem um RU igual tem aqui na UFMG. Eu vi que tem um restaurante universitário, mas eu não sei como é que funciona, assim, se é tipo um RU mesmo ou se é só um restaurante que tá dentro da universidade, sabe? E outro quesito também é o clima. Por quê? Eu vi que lá é quente e úmido. E eu sou muito fraco a calor, muito fraco mesmo, assim. Então, isso tá me preocupando um pouco, confesso, mas eu espero que não seja nada que atrapalhe meu dia a dia, até porque a gente também vive num país que é quente, né? Até que aqui em Belo Horizonte é seco pra caramba, não é tão úmido, mas eu acho que quanto mais úmido, mais a sensação de calor vem, né? E eu espero poder me acostumar e não sentir tanto mal-estar. Talvez eu tenha que mudar alguns hábitos, no sentido, sei lá, beber mais água, enfim, chegar lá eu vou ver, mas eu espero que seja uma coisa assim que não influencie a minha experiência lá. Eu vou confessar pra vocês que essa fase de pré-intercâmbio tem sido bem caótica, porque eu tô, desde o início do ano, mexendo com o processo de intercâmbio, né? Teve o edital, aí eu... documentação, saiu o resultado, eu passei, aí começa a conversar com a universidade, e aí os prazos são muito curtos, e aí você tem que fazer as coisas correndo, e aí você tem que buscar informação, saber como é que as coisas funcionam. Então, assim, mais a faculdade acontecendo, ainda mais eu que tô em 2 projetos de pesquisa, mexendo com TCC, mais matérias com prova e tudo mais, que dá uma... meu Deus! Complicado, mas assim... vai dar certo. Aí também tem esse processo de criar conta em banco. Eu tinha tentado um outro intercâmbio para Macau, na China. Acabou que deu errado, não consegui ir, mas aí pelo menos eu já tinha criado uma conta internacional. Agora eu criei uma outra para servir de reserva, né? Vai que acontece uma com uma, eu vou ter 2. Então, para facilitar para mim, porque quando eu estiver lá para criar, eu acho que é mais difícil do que eu estando aqui, né? Eu sendo cidadão daqui. Então, são coisas que eu já tive que fazer. Toda essa questão de documentação é muito burocrática, é muito burocracia, é muito detalhezinho, é muito documento que eu mando, aí tava errado, aí eu tenho que corrigir, aí eu entendo de um jeito e não é de um jeito, aí eu faço uma coisa e não é, aí eu tenho que ficar corrigindo. Então, é muita burocracia, você tem que ter muita paciência. E nesse tempo todo também haja ansiedade, né, gente? Essa noite, por exemplo, eu não dormi direito por ansiedade mesmo do intercâmbio, assim, faltam 1 mês e meio mais ou menos, só que eu já tô ansioso, eu dormi essa noite, é porque eu tinha recebido um e-mail da universidade, aí eu fiquei fazendo várias coisas também, mas é uma ansiedade, assim, que você tem que controlar e saber lidar com ela, porque, né, pra você poder ir e aproveitar para esse processo também não ser muito pesado para você. Pra mim tá sendo, assim, tranquilo, essa questão da ansiedade é mais de eu respirar e falar, calma, Arthur. As coisas acontecem, tipo, passo a passo, não acontece tudo de uma vez, porque se pudesse, eu faria tudo de uma vez pra eu já ficar tranquilo e, assim, tá bom, agora é só ir, sabe? Ai, era meu sonho, mas não é desse jeito que funciona. Mas eu acho, assim, essa vai ser uma nova fase da minha vida, eu acho que provavelmente eu vou voltar de lá muito diferente do que eu fui, eu vou ter uma experiência única, assim. Eu acho que toda viagem no geral, assim, quando você tem contato com culturas... eu não falo uma viagem assim, eu vou pra praia. Não, viagem que você conhece culturas diferentes, conhece pessoas diferentes, tem contato com... muda um pouco o seu modo de vida, é muito enriquecedor. Então eu espero voltar de lá pelo menos 1% melhor do que eu tô indo, no sentido de evolução mesmo, de eu conseguir me aprimorar em certas coisas e de mudar num sentido positivo. Falei. Esse foi o vídeo.
Espero que vocês tenham gostado. Para você que estuda na UFMG e tem interesse em fazer um intercâmbio, depois eu vou postar um vídeo falando do passo a passo de tudo que eu fiz para conseguir esse intercâmbio. Vai ser um vídeo bem explicadinho assim, porque é muito detalhezinho, mas para você que não estuda na UFMG ou então que não tem vontade de fazer intercâmbio, enfim, mas que quer continuar vendo meus vídeos, acompanhe, porque eu pretendo gravar muitos vídeos nas Filipinas e mostrar pra vocês como vai ser meu dia a dia lá, as coisas que eu vou fazer, amizades, viagens se der certo, alguns passeios. Então acompanhe, porque essa jornada só tá começando, eu acabei de chegar no país, então assim, tem muita coisa, muita água pra rolar ainda. Espero que vocês gostem de acompanhar, se inscrevam, assinem o sininho pra vocês não perderem os próximos vídeos. Comentem o que vocês acharam, se estão surpresos, porque, enfim, eu acredito que vai ser uma surpresa pra muita gente, porque eu não tô falando pra muita gente, assim. Eu acho que o pessoal que sabe, no geral, é o pessoal que estuda comigo, porque, querendo ou não, o processo de intercâmbio é feito na faculdade, então todo mundo fica meio que sabendo um do outro, mas, no geral, eu não tô falando com ninguém, porque, sei lá, já tentei outras vezes e não deu certo, então, assim, vamos esperar esse dar certo pra comentar, sabe? Porque senão eu vou ficar só falando minhas frustrações pros outros, né? Então, assim, não quero isso. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.